Um dos poucos conteúdos a se agregar que Iago Martins vem produzindo é a apologética contra o catolicismo romano. Mas, mediante sua aliança com o Brasil Paralelo, até isso corre-se o risco de Iago Martins perder, visto que tem enxergado no meio católico romano a chance de alcançar novos públicos. Isso ficou bastante claro numa nova sequência de vídeos super vergonha alheia que o senhor Iago vem fazendo no Reels do Instagram. E aqui vocês vão ver que ele fez um vídeo simplesmente dizendo 5 coisas de católico que ele gosta. Nós vamos avaliar aqui. É claro que é um conteúdo ridículo, mas precisa ser comentado para vocês terem ideia do quão longe o Iago Martins chega atrás de views, atrás de seguidores e atrás de oportunidade de vender coisas. Então eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu sei que esse é o tipo de conteúdo que atrai um público maior do que o normal. Então, se você quer aprender sobre teologia, cosmovisão cristã, apologética e muitos outros temas, se inscreve aí no canal. Aqui a gente tem vídeo semanal sobre temas muito relevantes. Mas no dia de hoje nós vamos comentar essa mudança, esse rebranding do senhor Iago Martins desde que se aliou a Brasil Paralelo. E vamos então assistir aí esse Reels ridículo do senhor Iago. 5 coisas de católico que eu gosto mesmo sendo pastor batista. E antes que alguém diga que eu me converti a Roma, calma, continuo batista, continuo protestante, continuo crendo que a ceia é pão e vinho. Você vê como é que é um vídeo ridículo, né? Um vídeo vergonha alheia. Quando eu falo mal dos teólogos gente boa, eu não falo deles apenas porque eles emitem uma teologia, muitas vezes que flerta com a heresia, como a visão do senhor Iago sobre o desejo homossexual que, na concepção dele em si, não é pecado, destoando de séculos do que a reforma defendeu. Mas você vê que eles profanam a teologia. Eles fazem da teologia algo como uma espécie de sociologia de segunda classe. E usam para fazer piada, usam para desmerecer e para conseguir público e conseguir view. É lamentável, simplesmente lamentável. Tenha calma, não é porque eu vejo alguma coisa que preste em igreja católica e significa que eu virei católico romano, não. Mas tem umas coisas de católico que eu gosto sim, você devia gostar também. Primeiro, chamar Maria de mãe de Deus. Eu sei, tem crente que ouve isso, já começa a soar em aramaico, mas o título Mãe de Deus não foi criado para dizer que Maria é eterna, divina ou criadora do universo. Foi usado para proteger a verdade de que quem nasceu de Maria não era só um homem colado em Deus, era o próprio Filho Eterno, o Deus encarnado. Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Logo, Maria é mãe de Deus, no seu sentido cristológico mais básico. Ela não é mãe da Trindade, ela não é mãe do Espírito Santo, ela não é mãe do Deus Pai, ela não é um tipo de semideus ou rainha dos céus por isso. Não precisa rezar para ela, mas também não precisa fingir que ela é só uma figurante do Natal. Nós, enquanto protestantes, entendemos que Maria é mãe de Deus. E veja bem, eu aqui estou falando nós enquanto protestantes. A teologia evangélica, como carece de confessionalidade, como carece de uma teologia sólida, amparada em símbolos de fé, vai partir de concepções diferentes. Mas olha que coisa curiosa, mesmo quando o Iago Martins ele fala uma coisa correta, ele fala uma coisa correta a fim de difundir um erro. Ele está falando que ele concorda com os católicos romanos nesse aspecto. Será que ele não sabe que o protestantismo historicamente admitiu que Maria é mãe de Deus? Então, para que estabelecer concordância com os católicos romanos, sendo que eles pegam essa afirmação de que Maria é mãe de Deus e distorcem das maneiras mais vis possíveis? Então, longe de trazer clareza, longe de ajudar a igreja a se firmar no entendimento de que Maria é Theotokos, pela via correta, que é você deixar bem claro que a gente afirma o Theotokos de maneira ortodoxa, enquanto os papistas, eles sim, corrompem o entendimento do que é Maria, o Iago Martins vai falar que não, ele simplesmente concorda com os católicos. Então quer dizer o quê? Que os evangélicos estão errados? Isso é o tipo de coisa, senhor Iago Martins, que você precisava vigiar um pouco melhor. Não é que os evangélicos estejam errados no que tange a prática. Porque, embora muitos evangélicos não afirmem o Theotokos, eles estão corretos em entender que Maria é simplesmente uma mulher usada por Deus, uma mulher a qual foi dada uma finalidade única, foi dado um dever exclusivo,
mas que ainda assim, se você for compará-la com a presença de outros personagens bíblicos, aparece muito pouco. Você vê Maria sendo citada pouquíssimas vezes na Bíblia. O que serve para nos atestar que Maria foi chamada por Deus, sim, teve um papel único, sim, mas a centralidade é Cristo. O que os católicos romanos fazem com o título de Theotokos? Eles o distorcem e transformam Maria numa deusa. Logo, eu consigo entender muito mais os evangélicos que negam o Theotokos por uma preocupação genuína com não adorar Maria, não oferecer nenhuma espécie de culto a Maria, do que com gente que afirma o Theotokos, que é a ortodoxia, mas abre precedente para esse erro, abre precedente para nós nos aproximarmos do catolicismo romano, que é o que o Iago Martins está fazendo nesse vídeo. Confissão de pecado. O problema nunca foi confessar pecado, o problema é confessar só pro Google, pro terapeuta, pro algoritmo, pro diário e nunca pro irmão em Cristo. Tiago 5 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. É claro que eu não creio num sacerdote que absolve pecados no lugar de Cristo. Muitas vezes você não consegue vencer os seus pecados porque você mantém eles escondidos, ocultos, e não usa do sacerdócio universal de todos os crentes. Você precisa parar de mentir sobre o que está acontecendo na sua vida e pedir ajuda. Terceiro. Olha que coisa engraçada, né? O segundo ponto também é um ponto que a tradição protestante afirma de maneira efusiva. A necessidade de nós nos confessarmos é salientada pelo protestantismo e até mesmo pelo evangelicalismo. Enquanto o evangelicalismo é um tanto ambíguo com relação ao Theotokos, muito em virtude de uma hostilidade ao catolicismo romano, no que tange à confissão de pecados, o evangelicalismo é consistente, ele vai entender que nós precisamos confessar nossos pecados para outros, para sermos curados. Eu ouvi muito isso dentro da igreja evangélica. Hoje eu estou numa igreja protestante histórica e eu entendo que a confissão de pecados, ela tem completo valor à luz das escrituras. Mas o que a Igreja Católica Apostólica Romana faz com a confissão de pecados é dar ao padre a autoridade de perdoar pecados. Tanto que você se confessa com o padre diz: eu te perdoo, como se a autoridade para perdoar pecados estivesse nele, e não está. É claro, dentro da CFW nós entendemos que os ministros eles têm as chaves do reino dos céus, eles podem perdoar e reter pecados, mas isso é do ponto de vista público. Do ponto de vista privado e do ponto de vista diante de Deus, quem perdoa pecados é Deus. O que os ministros fazem publicamente está ligado à autoridade governamental da igreja, que é um verdadeiro governo e consiste na esfera eclesiástica. Agora, o Iago Martins, nesse vídeo, está procurando um ponto de contato com o catolicismo romano que não existe. Nós temos que repudiar completamente a eclesiologia católica romana, o que envolve repudiar a concepção de que padres perdoam pecados. Então, isso não é uma coisa para você gostar do catolicismo romano. Se você está gostando disso, há um problema seríssimo com você. Primeiro, vestes clericais. Pronto, podem me cancelar no grupo dos batistas de bermuda cargo. Eu acho veste clerical massa. Nunca usei. Eu moro no Ceará, é quente demais. E se eu chegar na minha igrejinha batista de Parametro, o pessoal vai achar que eu virei padre. Mas vai dizer que não é da hora aquelas roupinhas meio Antigo Testamento, aquelas vestes sacerdotais. Claro que não existe nada na escritura que diga como é que você vai ter que se vestir. E talvez haja algum problema em você usar roupas que te coloquem em um grau de superioridade tão grande entre o povo comum. As roupas comunicam e se vestir igual um sacerdote, talvez comunique a coisa errada em uma cultura que já tende a tratar pastores como se fossem figuras mais próximas de Deus. Se vestir de modo comum também passa uma mensagem poderosa, a de que dentro do protestantismo, os pastores fazem parte do povo. E por isso eu não uso veste. Lá vem a propaganda, né? Vocês veem a grande intenção por trás desse vídeo. Impressionante, né? Além do Iago Martins se submeter a essa vergonha que é fazer um vídeo desse tipo, ele que se diz um teólogo respeitável, com muito conhecimento, você ainda tem que tolerar propaganda para vender coisa. Olha que coisa absurda, né, gente? Enfim, né? É para onde o Iago Martins tem caminhado já faz um tempo. E eu sei que tem gente que não gosta desse tipo de vídeo, mas é para vocês entenderem, né? O que é a teologia gente boa. A teologia gente boa tem expoentes que caem nisso aqui. Não vou falar que todos os teólogos gente boa estão interessados em dinheiro. Tem uns que acreditam mesmo naquela porcaria. Mas agora, o Iago Martins está claramente atrás do quê? De views, de likes, de público. E de dinheiro, como esse vídeo mostra. E assim,
vocês verem, né? Perdi até o fio da meada. Ele estava falando das vestes clericais. Como que eu entendo essa questão? O protestantismo, algumas vezes, desenvolveu vestes clericais apropriadas para os seus ministros. Vocês querem um exemplo? Aquela gola clerical que os católicos romanos usam hoje, que é muito comum, aquilo foi desenvolvido por protestantes. Então, eu não tenho problema com vestes clericais. Eu só tenho problema com a associação ao romanismo. Nem tudo que a Igreja de Roma tem como prática é distintamente antibíblico. Vou dar um exemplo. Fazer o sinal da cruz. Você faz o sinal da cruz como uma forma de se identificar como cristão, historicamente falando. Mais uma vez que no Brasil nós temos um país de tradição católica romana, para que fazer o sinal da cruz? Para que resgatar isso? Então, há a necessidade de uma certa prudência em nós lidarmos com o que a Igreja de Roma faz, isso com as suas práticas. É claro que eu sei que anglicanos, alguns luteranos fazem o sinal da cruz também, e eu não vejo problema nisso. E a mesmíssima coisa se aplica à vestimenta. Eu não vejo problema em você ter uma vestimenta diferenciada para o pastor, para o ministro. Mas isso precisa ser feito de maneira que não crie uma diferenciação muito radical entre o clero e os leigos. Porque o que a Igreja Católica Romana é? Ela é o seu magistério. Padres, bispos, fazem parte do magistério católico apostólico romano, enquanto os leigos são meramente leigos. Já no protestantismo, embora você tenha ministros, pessoas que têm dons, que são chamadas para o ministério, não há distinção entre leigo e clérigo, no mesmo sentido que há no catolicismo romano. E no catolicismo romano, por conta disso, você tem vestimentas que deixam isso cada vez mais claro. Então, novamente, eu vejo aqui no senhor Iago Martins uma tentativa de se aproximar do catolicismo romano baseado em nada. Ele está querendo dizer o quê com isso? Está querendo dizer que não, é legal isso aqui no catolicismo romano? Está querendo dizer que está querendo sinalizar para os católicos romanos que, poxa, beleza, eu sou protestante, eu já teci algumas críticas a vocês, mas tem coisas que eu acho legal no catolicismo. Problemático isso, né? Clerical, eu uso Insider, porque uma coisa é simplicidade litúrgica, outra é pregar suando igual o profeta de Baal no Monte Carmelo. As camisetas da Insider são leves, confortáveis, não marcam, não ficam com aquele cheiro apocalíptico depois de 2 horas de culto. As cores duram por mais tempo e desamassa sozinho no seu corpo. É uma roupa para quem precisa sobreviver ao domingo sem parecer que acabou de lutar com o anjo do Jaboque. E se for a sua primeira compra, usando o cupom TEOLOGIA, você garante 30% de desconto nesse mês. Além de frete grátis em toda compra acima de R$399, mais 5% extra de desconto pagando no Pix. O que é que você está esperando para usar o cupom TEOLOGIA lá na Insider e se vestir de forma mais agradável e confortável, economizando no seu bem-estar? Vai na Insider! Olha quanto tempo que ele perdeu para fazer uma propaganda. Então vocês conseguem entender que o Iago Martins ele não tem só um problema teológico, ele tem um problema moral também. Ele usa da teologia, ele profana a teologia para conseguir views e conseguir likes e vender coisas. Até interesse financeiro existe com a teologia. Isso é um tipo de coisa que a gente não pode admitir, gente. Uma coisa é você vender cursos teológicos. Se o Iago Martins estivesse vendendo um curso teológico, eu poderia criticar a qualidade do curso. Vender também não é pecado. A gente tem que parar com essa noção católica romana de que vender é coisa do diabo. O catolicismo romano é que criou uma mentalidade muito hostil ao comércio. Já dizia o Eric Werner von Leden. Mas agora, outra coisa é você usar a teologia para chamar a atenção e vender. É o que o Iago Martins está fazendo. E é o que eu vejo pessoas fazendo em virtude do fato de a gente ter um público cristão muito grande no Brasil. O Brasil é um país que tem quase 30% de evangélicos. Então, as pessoas naturalmente se inclinam por entender algumas coisas de teologia, mesmo que na maior parte das vezes sejam coisas rasas. E você, enquanto um mestre, instrumentaliza isso para vender, poxa, tá de brincadeira, né? É uma coisa reprovável. Mas vamos pro quarto para esse vídeo acabar logo. Eu já tô cansado de reagir a isso. Sinal da cruz. Eu não faço, mas eu acho muito... Olha só, né? Eu falei do sinal da cruz, eu tô reagindo a esse vídeo com vocês, tá? Eu não assisti ele antes.
E agora vem o Iago Martins falar do sinal da cruz. Vamos ver o que ele vai falar do sinal da cruz. Bonitinho quando os luteranos fazem sinal da cruz, sabia? Que tem protestante que faz sinal da cruz? E não é automaticamente idolatria, não é feitiçaria, não é abrir portal espiritual. No Brasil é muito ligado ao catolicismo, mas pode ser uma forma física de se lembrar que você pertence ao Cristo crucificado. Não tem nada de errado em você fazer o sinal da cruz, se você faz com a consciência correta do que você está fazendo. Eu não faço por aí, porque se eu fizer um sinal da cruz no culto, o pessoal vai achar que eu virei católico. Eu queria que os batistas tivessem essa tradição também. Eu ia achar legal. Quinto, Bom, sobre o sinal da cruz, gente, eu não tenho muito o que dizer, né? É uma prática antiga da igreja, mesmo na patrística você vê pessoas fazendo o sinal da cruz, e é inquestionável que não se trata de uma prática idólatra. Então, fazer o sinal da cruz para mim não é um pecado, não é uma prática pela qual eu tenho ojeriza, diferente de muitas práticas da Igreja Católica Apostólica Romana. E algumas práticas eu tenho que admitir que até os luteranos têm, e eu tenho ojeriza também, né? Como a de ter crucifixos. Mas agora, no que tange ao sinal da cruz, eu não vejo nenhum problema. Agora, isso significa que eu entendo que a Igreja Presbiteriana precisa fazer um movimento para normalizar essa prática? De maneira alguma. Eu vejo que o custo-benefício de você fazer o sinal da cruz é um custo-benefício baixíssimo. Porque você, por um lado, tem o custo de ser confundido com o católico romano, e por outro, tem um ganho praticamente zero. Eu entendo que existem coisas que a Igreja Católica Romana tem associadas a ela que nós precisamos resgatar do romanismo. Exemplo, os catequismos. Quem inventou os catequismos? Foram os protestantes. A Igreja de Roma copiou, e hoje catequismo ficou associado à Igreja de Roma. Então existem determinadas práticas, determinadas realidades que estão dentro da Igreja de Roma que não são distintamente católicas romanas. Essas nós temos que resgatar. Uma delas é o catecismo. Mas agora, há outras que não vale o esforço. A Igreja Reformada brasileira precisa voltar para o protestantismo histórico. E voltar para o protestantismo histórico envolve voltar para concepções que podem parecer ao cristão ignorante e pouco douto coisas de católico. Como eu mencionei anteriormente, o catecismo. Mas essas práticas são necessárias. Os credos se aplicam do mesmo jeito, a leitura de orações escritas. Nós precisamos voltar a isso. A leitura dos salmos, a salmodia, é uma coisa que nós, enquanto protestantes, temos que resgatar. Mas agora, fazer um esforço para resgatar o sinal da cruz é uma coisa que eu acho pouco proveitosa, para ser bem sincero com vocês. Mas vamos para o próximo para acabar logo esse vídeo. Celibato! Eu sou casado, eu tenho filhos, eu sou batista. Então meu nível de compromisso com o celibato sacerdotal é zero. Mas eu admiro a ideia de que alguém possa abrir mão de casamento e família por causa de uma vocação específica. E isso é bíblico. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 7. Jesus fala de pessoas que renunciaram ao casamento por causa do reino dos céus em Mateus 19. O erro é transformar isso em regra obrigatória para todo ministro. E a gente até perde alguma coisa com isso, porque a escritura fala dos pastores como modelo de cuidado com a família. Então, como regra, pastores deveriam ser casados. Mas o celibato também é uma prática bíblica que tem sido esquecida por muitos protestantes. Talvez alguns de nós devêssemos parar de tratar a solteirice como uma sala de espera até a pessoa realmente virar adulta. E você, que coisa do catolicismo romano você acha legal e que você gostaria que tivesse de um jeito ou de outro no protestantismo? Comenta aí embaixo. E você que é católico, tem calma aí. Eu não vou rezar o texto não, mas tem umas paradas aí que eu acho legal. Pô, teologia na Insider, que é por tempo limitado. Bom, gente, ficou muito claro que o interesse desse vídeo foi vender Insider, né? O Iago tá muito comprometido aí com a religião chamada capitalismo e quer vender a todo custo. Mas agora, vamos falar um pouco sobre a questão do celibato. Sobre a questão do celibato, eu tenho uma concordância com ele, justamente porque eu vejo que, uma vez que a gente entende que há necessidade de um pastor ser casado, a importância do celibato ela acaba sendo eclipsada. E eu vejo que há necessidade de a gente resgatar, sim, né, uma cultura que admita o celibato como possibilidade. Onde que eu tenho uma discordância do Iago Martins? Eu tenho uma discordância dele exatamente no que tange aos homossexuais, né? Ele não entrou nisso nesse vídeo, mas ele entende que se uma pessoa ela tem o desejo homossexual, esse desejo não pode ser consumado, do contrário, vira pecado. Iago Martins, como vocês que acompanharam a minha treta com ele, entende que o pecado, enquanto ele é apenas um desejo, ele não é pecado. Mas se existir consentimento e existir o ato, aí vira pecado. Então ele entende que os homossexuais eles têm que viver no celibato. É o único caminho. E eu discordo cabalmente disso.
Eu entendo que se uma pessoa é homossexual, ela precisa, enquanto cristã, renunciar completamente essa sexualidade e ser transformado de tal maneira que o desejo seja completamente erradicado. E se você quer entender melhor a minha visão, tem uma série de vídeos que eu vou deixar aqui na descrição e você pode conferir. Agora, onde que entra o celibato? O celibato entra para absolutamente todas as pessoas. Tenham elas lutado contra o desejo homossexual ou não. Então, heterossexuais, né, dentro do que a nossa cultura diz, eu não gosto muito desse termo, mas para vocês entenderem, estão todos suscetíveis a se tornar celibatários. Então, você pode ser uma pessoa chamada para o celibato. E o celibato foi dado a algumas pessoas como um dom, a partir do qual você tem mais dedicação para o reino de Deus e você pode ser muito mais produtivo do que uma pessoa casada. Então, o homem casado, ele cuida das coisas da esposa, enquanto o celibatário, ele cuida única e exclusivamente das coisas de Deus. Então, a gente precisa entender o celibato como algo que tem o seu lugar. Mas agora, não é, novamente, como a Igreja de Roma o entende. Logo, esse vídeo do senhor Iago Martins não faz sentido. Ele tentou aqui, de alguma maneira, aproximar católicos para vender insider, que é uma coisa vergonhosa, uma coisa muito triste, né? Eu faço troça, assim, mas é realmente lamentável esse tipo de conduta. Existe um porquê do Iago Martins estar fazendo isso tudo, que é a sua aliança com a Brasil Paralelo. Ele vai participar em breve do documentário da Brasil Paralelo sobre o Brasil evangélico, vai falar. Então ele está claramente percebendo o potencial de um novo público, que é o público católico romano, que certamente vai conhecê-lo no documentário e vai se afeiçoar aos seus vídeos. Vocês podem ter certeza, o Iago Martins vai começar a pegar mais leve nas críticas que ele faz ao catolicismo romano, justamente para quê? Para se perpetuar em um novo público. O Iago Martins funciona dessa forma. Ele funciona pautado na busca por novos views, na busca por mais gente o seguindo, mais gente batendo nas costas dele. Isso é lamentável, é uma coisa triste e que o Senhor tenha misericórdia do Senhor Iago Martins. Deixe o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.